Bom, vou continuar aqui numa outra dúvida que apareceu com uma certa frequência, que é quando a mamãe, que está ali vivendo o seu processo de amamentação e vai voltar ao trabalho, tá vencendo a licença maternidade, a gente torce muito para que todas as mamães consigam ter no mínimo 180 dias de licença, né? É o nosso objetivo como profissional, mas a gente sabe que muitos contratos de trabalho ainda prevê apenas 120. Então, muitas vezes ela, né? Como a maioria já deve saber, a gente recomenda que os 6 primeiros meses de vida do bebê seja de aleitamento exclusivo. Então aí fica aquela coisa, né? Voltar ao trabalho e continuar dando de mamar. O que fazer, Keila, quando a mulher tem que voltar para o trabalho e ela não quer de jeito nenhum suspender o aleitamento? Bom, esse é um desafio, assim, para muitas mulheres, né? Principalmente nesse modelo de sociedade que a gente está hoje. E ainda tem aquela questão, né, Denise, das mães que não estão trabalhando conforme a CLT, então elas não têm, às vezes, nem 120 dias de licença. Não tem nada, então... São profissionais liberais, autônomas. Exatamente, então elas têm que voltar, às vezes, o quanto antes. E aí, o que eu recomendo? Primeiro, você já deve pensar nisso durante a gestação. Então, o planejamento vai ser essencial para você reduzir o seu estresse nesse momento, porque sempre tem um pouco de estresse, é uma mudança de rotina, então você tem que estar preparada primeiro emocionalmente, e isso você deve fazer durante o pré-natal e às vezes até antes de engravidar, né? Envolve todo o planejamento da gestação, a volta ao trabalho também, questão financeira, tudo isso a gente tem que pensar antes. Porque depois que o bebê nasce, é tanta coisa, né, Denise, que acontece. Nossa, às vezes você não tem tempo de tomar aquele banho que você gosta demorado. Não tem tempo pra fazer xixi como você faz normalmente. Então tudo tem que Aliás, você entra no banho e você escuta o bebê chorando. Você já tem que sair. Não sei se você viveu isso, mas eu entrava no banho e escutava o bebê chorando. Nem tava às vezes, mas já escutava e dá aquele nervoso. Você tem que sair correndo. Com certeza. Aí antes de você entrar, deixa eu sair pra ver. Eu, como obstetra, eu fui fazer parto, que a paciente me pediu muito para acompanhar. A minha filha tinha 45 dias de vida e eu deixei ela em casa e fui fazer o parto. Mas eu consegui porque eu tive esse planejamento que você está mencionando, né? Que já desde antes, né? Eu sabia que ia passar por uma situação dessa, então fui buscar auxílios aí, né? Para conseguir conciliar, segurar todos os pratinhos rodando, né? Então a primeira coisa, assim, que a mulher precisa pensar é quando ela vai voltar a trabalhar, depois de quanto tempo, e se programar em torno de 3 semanas antes a rotina de ordenhar o leite, né, de massagear as mamas, ordenhar o leite e armazenar o leite e ofertar para o bebê sem ser no peito. É uma rotina que precisa de uma adaptação, ensinar isso, então ela precisa se organizar com o material que ela vai precisar 3 semanas antes, pelo menos. Ela tem que começar a treinar a massagear o peito e tirar o leite do peito, mesmo que seja com a bomba elétrica, porque a bomba elétrica também é uma adaptação, é um aprendizado e não vai conseguir, às vezes, tirar muito leite da primeira, nem da segunda, nem da terceira vez. É um acessório que ajuda muito, mas precisa conhecer, né? Não adianta achar que é milagre, né? Precisa treinar. Precisa treinar. E aí, depois que a mulher treina algumas vezes, ela consegue, com certeza, tirar leite do peito. E aí ela também tem que treinar, ou de preferência nem ela, quem vai cuidar do bebê, como é que vai ofertar o leite para o bebê. Então o ideal é que quem vai ofertar o leite nessa fase de aprendizado não seja a mãe, porque o bebê sempre vai querer o peito que é o melhor. E a gente sempre orienta que não seja através de bicos artificiais, então não seja através de mamadeira, por exemplo. O ideal é que ela faça isso com o copinho. Mas às vezes a gente fica assim, mas o copinho é tão frio. É uma questão cultural nossa, de que a mamadeira é algo mais acolhedor, mais amoroso para o bebê, ou aparece mais com o peito. Mas qual é a questão de não usar a mamadeira nesse retorno ao trabalho? O bebê, ele tem um jeito especial de tirar o leite do peito, diferente, totalmente diferente do que ele tira na mamadeira. Então, no peito, ele faz uma ordenha, uma massagem para tirar o leite. É como a gente faz quando vai tirar o leite com a mão, ou a bombinha também faz um efeito parecido. Na mamadeira, ele só aperta o bico e deglute. O esforço é bem menor. E aí o que vai acontecer? O bebê vai preferir
O que é mais que é mais fácil. tranquilo, mais fácil. Ainda mais que o produto final é o mesmo, né? Exatamente. Então ele vai querer pular algumas etapas. Mas para ele é essencial manter a sucção no peito. Então, oferecer o leite através de outros bicos pode causar confusão de bicos, né? Então a gente não recomenda. Agora, ofertar o leite no copinho é muito possível, só que exige também um treinamento. Assim como tirar o leite com a bombinha, precisa treinar. Mas treinar o bebê, possível, treinar quem vai dar, né? Até os processos mais simples têm que ser treinados, né? Saber o quanto tempo o leite pode ficar na geladeira, quanto pode ficar no freezer, como fazer para tirar esse leite do freezer e oferecer para o bebê, tudo isso, se deixar numa urgência, pode dar ruim, né? Não dá então, certo. Precisa ser pensado e treinado. Eu lembro que para eu conseguir ordenhar uma quantidade de leite suficiente para eu passar algumas horas fora de casa, eu tinha que fazer isso de madrugada. Então eu botava o celular, né? Porque era a hora que minha mama tava cheia, e aí eu conseguia tirar, tal, que era o momento que o bebê já tava dormindo um pouquinho mais. Então precisa realmente de um treinamento, né? A primeira dica que eu dou é começar pelo primeiro horário do dia. Então a mamada mais volumosa é essa mamada das 5 da manhã. Então o bebê mamou 5, né, 6 da manhã, 4 por aí, entre 4 e 6 horas da manhã, geralmente os bebês mamam. Era a hora e que aí eu acordava, o bebê mamou. E aí o bebê mamou no peito, nesse horário, aí espera um pouco, toma um leite ou um chá, alguma coisa assim, vai ao banheiro, dá uns 30 minutos, 40 minutos, começa a massagem a ordem. Então, você vai ver que vem um pouquinho mais, o volume é um pouco maior nessa primeira mamada da manhã. Então vale a pena começar por ela, uma dica que é legal. E aí a partir desse horário, vocês podem estipular quais são os outros horários que vai dar certo na sua rotina, né? Que vai se encaixar legal. Para finalizar, que eu acho que a gente, né, se empolga aqui no assunto e a gente não vai parar nunca mais de falar. Linkando aqui com esse assunto, muitas vezes a gente recebeu perguntas nesse sentido e sempre me perguntam quais alimentos podem ajudar ou quais podem atrapalhar, mas principalmente quais podem ajudar na produção de leite, né? Lembrando que a gente tem culturalmente alguns mitos sobre isso, né? A cerveja preta, ela dispara ali entre as indicações de produtos para estimular a produção do leite. Eu tenho o meu favorito, mas queria saber de você, qual que é o alimento ou o produto que pode estimular a produção de leite? Bom, eu sempre falo assim para as pacientes que a amamentação ela tem que estar dentro da rotina diária de vida delas. Então, eu não recomendo grandes alterações na alimentação. Mas o que a gente principalmente não recomenda é o uso de álcool em nenhuma quantidade, nem da cerveja preta, a não ser que ela seja sem álcool. Mas existe, né? Então, assim, e até existe algumas linhas que colocam alguma relação da levedura de cerveja para o aumento do leite olha, isso eu não sabia. Então, pode ter alguma relação com a cerveja preta, mas a cerveja preta tem álcool, então a gente não recomenda. Tem álcool. Com álcool, de jeito nenhum, mas a questão da levedura de cerveja ainda precisa ser melhor estudada, então não tem nenhuma comprovação efetiva ainda sobre o uso desse produto. E o que a gente indica é uma alimentação balanceada, uma alimentação que tem todos os nutrientes que a mulher precisa. Geralmente é uma alimentação em torno de 500 calorias a mais do que normalmente ela consumiria, só que essas calorias elas precisam ter qualidade e principalmente bastante líquido, e isso vai fazer muita diferença na produção de leite. E mais até do tipo de alimento que a mulher consome é o fato dela descansar. Então o fato de repousar, de deitar, eu sempre falo para as pacientes, você tem que descansar, mas é assim, é deitar e fechar os olhos, é relaxar mesmo. Isso vai fazer com que o seu corpo consiga produzir mais leite a partir do momento que ele se recupera, ele entra num nível mais tranquilo de homeostase e aí consegue que os tecidos todos sejam reparados e você consiga voltar a produzir. Então, eu acho que a maior dica assim, de produção é essa.
além da livre demanda. Então é indispensável que o bebê mame no tempo que ele quiser. Quanto então, ele precisar, no horário que ele quiser. E o que eu acho que é o fundamental é o que você também falou, né? É a água. A gente precisa da água, né? Grande parte do leite é água. Então, a mulher precisa beber muita água. Dormir, se alimentar bem e beber água. Não precisa ser nenhum outro tipo de líquido mirabolante. É água, né? A água é essencial aí. Legal, muito bom. Keila, adorei a sua participação. A gente já trabalha junto há muito tempo, então eu já sabia que ia ser incrível, que já te conheço aí de longa data. Mas acho que a gente precisa encerrar por aqui, porque senão realmente a gente não vai parar de falar nunca mais. A gente está preparando também outros conteúdos, não é? A gente gosta, está preparando outros conteúdos aí ao longo desse mês de agosto, que vai ser super incrível. Então aproveite para nos seguir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, nos acompanhe também no Instagram, nas nossas outras redes sociais, que a gente deixa sempre por aqui. E muito obrigada, agradeço de coração de você ter aceito o meu convite, de participar aqui dessa collab, e espero que a gente faça muitos outros trabalhos juntas. Legal, também fiquei muito feliz, foi muito gostoso. Espero que a gente não pare por aqui, porque é muito assunto sobre amamentação, né, Denise? Muita coisa que a gente pode falar. Mas nunca é demais falar sobre amamentação, né? A gente pode... Nunca é demais. Sempre, tá? É muito gostoso. Muito bom. Muito obrigada também pelo convite. Até a próxima, gente. Beijo.